receber o nosso acadêmico José Pereira, que irá falar sobre duas causas em andamento aqui no Brasil. José Pereira da Silva irá falar sobre os servos de Deus, Madre Maria do Carmo da Santíssima Trindade, mais conhecida como Madre Carminha e Dom José Antônio Couto, que foi bispo em Taubaté. José Pereira da Silva, nascido em Caçapava, interior de São Paulo, é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, licenciado em História e Filosofia, bacharel em Teologia, possui pós-graduação em Psicanálise, pós-graduado em Teologia, Pensamento Religioso, Antropologia Teológica, Ciências da Religião, Psicologia Pastoral e Saúde Mental. É professor, historiador, teólogo, pesquisador e jornalista, capelão militar voluntário, articulista de jornais, membro das seguintes academias: Academia de Letras, Academia Taubateana de Letras, Academia Brasileira de Letras e Artes, Academia Vale Paraibana de Letras e Artes, Academia Joseense de Letras, Academia de Letras do Brasil, Seccional de Uberaba, Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes do Brasil, Confederação de Ciências, Letras e Artes do Brasil, Academia Soberana Brasileira de Artes do Rio de Janeiro, comendador da mesma academia, Academia de Letras de Aracaju, Confraria de Artistas e Poetas pela Paz, Academia Itabaianense de Letras, Academia Internacional Luterana Brasileira, Academia Internacional de Literatura Brasileira, Academia Independente de Letras, Academia da Cultura Caiçara, Academia São Cristovense de Educação, Academia Mundial de Cultura e Literatura, Academia Brasileira de Geologia, Conde pela Augustíssima e Soberana Casa Real e Imperial dos Godos do Oriente, Embaixador da Paz pela OMTDDH, Academia Marial do Santuário Nacional de Aparecida, Academia Imperial de São Constantino e Santa Helena de Ciências Históricas, presidente do Panteão Internacional Clube de Taubaté. José Pereira, seja muito bem-vindo. E agora a palavra é com o senhor. O senhor tem a responsabilidade de falar de dois servos de Deus que ultimamente vem despertando o estudo, a devoção aqui no Brasil, de modo especial da Madre Carminha de Taubaté. Bom trabalho. Durante a apresentação do Zé Pereira, aqueles que tiverem alguma dúvida, que quiserem fazer algum comentário, é só deixar a sua mensagem e vamos fazer a leitura e encaminharemos ao palestrante no final de suas palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Como já foi dito, o tema da minha palestra é dois servos, Dom José Antônio do Couto e Madre Maria do Carmo da Santíssima Trindade, popularmente conhecida como Madre Carminha. E o subtítulo da minha palestra é A Santidade do Cotidiano. Dom José Antônio do Couto e Madre Carminha viveram no Vale do Paraíba paulista, ele em Taubaté e ela em Tremembé, cidades vizinhas. Dois vizinhos no caminho da santidade e no processo de beatificação. Ele foi bispo da diocese de Taubaté e ela carmelita, no Carmelo da Sagrada Face e Pio XII.
Ele nascido em Formiga, Minas Gerais, e ela em Itu, São Paulo. Tive a alegria de participar de ambos os processos de beatificação, participando da comissão histórica. Dom José Antônio foi o bispo que me crismou e pude estar com ele em várias circunstâncias aqui em Taubaté. Não conheci Madre Carminha, porém conheci carmelitas que conviveram com ela. Ambos responderam à vocação universal à santidade. A vocação, ou chamada santidade, tem um fundamento bíblico. Como tal, está profundamente relacionado com o cotidiano e com a prática concreta da vida de cada dia. Para ser santa, a pessoa não precisa fugir do seu estado de vida. Ela se santifica exatamente e somente pelo compromisso com sua condição humana e cristã. A vocação à santidade consiste na capacidade de responder ao apelo divino por meio da vivência evangélica do próprio estilo de vida, como diz a Lumen Gentium 39. Dom José Antônio do Couto e Madre Caminha responderam ao chamado à santidade em seus respectivos estados de vida. Dois caminhos de santidade que viveram geograficamente próximos. E todo caminho de santidade tem uma história. E aqui nós vamos traçar alguns pontos da história de Dom José Antônio do Couto e Madre Carminha. Não pretendemos esgotar a riqueza da vida de cada um, mas apenas chamar a atenção para a sua biografia. Iremos começar com Dom José Antônio do Couto. Dom Couto, ele nasceu em Formiga, Minas Gerais, no dia 1º de novembro de 1927, filho de Joaquim Antônio do Couto e de Rita da Conceição. Foi batizado a 9 de fevereiro de 1928 na capela de São Sebastião, em Albertos, pelo padre Vicente Chalfresin. Foi crismado no dia 18 de junho de 1928 e em 1938 fez a primeira comunhão. Fez o curso primário em Timboré, distrito de Formiga. Em 28 de janeiro de 1944, ingressa no Seminário Menor de Lavras, Minas Gerais, pertencente à Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, conhecido como Deonianos. Em Lavras ficou até 1946. Em seguida foi para o Seminário do Sagrado Coração de Jesus, em Curupá, em Santa Catarina, onde completou o curso ginasial e fez o colegial. Em 29 de outubro de 1950, tornou-se postulante. E em 1951 fez o noviciado em Brusque, Santa Catarina. Emitiu seus primeiros votos religiosos em 2 de fevereiro de 1952. Fez o curso de filosofia na cidade de Brusque, Santa Catarina, de 1952 a 1953. Em 1953 foi enviado a Roma para cursar teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana. Em 1957, licenciou-se em teologia e em 1959 também licenciou-se em teologia moral pela Academia Afonsiana de Roma. Em 1960, concluiu seu doutorado em teologia moral
pela Universidade Urbaniana, em Roma. Em 18 de fevereiro de 1954, recebeu o Ministério da Palavra, pelas mãos de Dom Francisco Beretti, em Roma. Em 6 de fevereiro, recebeu o Ministério do Altar. Em 10 de abril de 1955, fez a profissão de votos perpétuos. Em 17 de março de 1956, recebeu o subdiaconato. E em 6 de maio de 1956, foi ordenado diácono. Em 1º de julho de 1956, lhe foi conferido a Ordem do Presbiterato. Celebrou sua primeira missa em 2 de julho de 1956, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Voltando para o Brasil, em 1960, fixou residência em Taubaté. Ele foi morar no convento dos Deunianos. Aqui em Taubaté é conhecido como Conventinho. No Conventinho foi professor de teologia moral e de direito canônico, no Instituto Teológico dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. De 1965 a 1968, ocupou o cargo de reitor do Convento do Sagrado Coração de Jesus, em Taubaté, São Paulo. Foi conselheiro na província de 1966 a 1974 e membro da Comissão de Revisão das Constituições da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Em 1973, tomou parte como delegado da província brasileira meridional, no 16º capítulo geral. Exerceu seu ministério sacerdotal em várias capelas rurais de Taubaté. Foi vigário paroquial da recém-criada paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Ajudou muito na pastoral da Diocese de Taubaté durante o episcopado de Dom Francisco Borja do Amaral. Foi diretor do curso de teologia para leigos e do curso de diaconato permanente. Quando da nomeação de sacerdotes para as 6 linhas da pastoral, segundo a orientação da CNBB, coube a Dom Couto, o setor do ecumenismo. Toda a sua dedicação pastoral e exemplo pessoal fizeram com que Dom Francisco, então bispo de Taubaté, fizesse constantes pedidos à Santa Sé para que o padre Couto fosse seu bispo coadjutor. Depois de 18 anos de ordenação sacerdotal e de 14 anos prestando serviços docentes à sua congregação e pastorais da Diocese de Taubaté, em 5 de junho de 1974, é nomeado pelo Papa Paulo VI bispo titular de Cariri e coadjutor de Dom Francisco Borja do Amaral. Em sua primeira mensagem, depois que soube de sua nomeação como bispo coadjutor, disse Dom Couto: o pavor e a apreensão que me assaltaram ao receber a nomeação para bispo coadjutor do excelentíssimo e caríssimo Dom Francisco Borja do Amaral foram sensivelmente atenuados ao receber a adesão, a promessa de orações e sincera colaboração de todos que me trouxeram ou enviaram seus cumprimentos. A todos, muito obrigado. Confidenciou-lhe que um dos seus principais propósitos como bispo coadjutor de Taubaté seria procurar ser um instrumento
dócil do Espírito Santo de Deus e procurar ser o servo de todos em Cristo. Não foi fácil para Dom Couto aceitar o episcopado. Tanto que no dia de sua sagração episcopal, disse ao então padre Eusébio Chaide, depois cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, disse a seguinte frase: veja só o que Deus fez comigo, Eusébio. Dom Couto foi sagrado bispo no dia 18 de agosto de 1974, na Catedral de São Francisco das Chagas, em Taubaté. Numa catedral lotada, com cerca de 4.000 pessoas. Os bancos da nave central tiveram que ser retirados para comportar os fiéis. Presidiu a missa de sagração episcopal Dom Carmine Rocco, núncio apostólico no Brasil naquela ocasião. Estiveram presentes 6 bispos. Os bispos consagrantes foram Dom Francisco Borja do Amaral, bispo de Taubaté, Dom Honorato Piazerra, bispo de Lages, Santa Catarina. Em sua primeira mensagem, que foi retransmitida pela radiodifusora de Taubaté, disse Dom Couto ao querido Dom Francisco Borja do Amaral, nosso bispo diocesano: minha obediência responsável, garantia da unidade da orientação pastoral da diocese, e minha modesta, mas pronta colaboração. Ao clero da diocese de Taubaté, clero dedicado e piedoso, continuarei a ser o amigo, o irmão, com uma parcela maior de responsabilidade. Com uma atuação mais intensa, com minha presença mais assídua nas lidas pastorais, para o bem do povo que nos é confiado. O espírito que me anima está expressa no lema que escolhi, no intuito de seguir o bom pastor, Cristo Jesus, que afirmou: não vim para ser servido, mas para servir. Esse foi o lema de Dom Couto. Não vim para ser servido, mas para servir. Meu objetivo não pode ser outro senão aquele da igreja: cooperar para que a redenção de Cristo chegue a todos. A cruz do meu escudo é o símbolo dessa redenção, que implica a libertação do homem da escravidão do pecado e das circunstâncias sociais do pecado. Com 78 anos de idade, Dom Francisco Borja do Amaral apresenta à Santa Sé seu pedido de renúncia. Em 4 de maio de 1976, seu pedido é aceito. Dom José Antônio do Couto, como bispo coadjutor, assume a diocese de Taubaté como 4º bispo diocesano, no dia 5 de maio de 1976. No dia 26 de maio de 1976, Dom Couto fez sua primeira entrada solene na Catedral de São Francisco das Chagas de Taubaté, como bispo titular. Dom Couto apresentou, em linhas gerais, o seu plano de ação e de apostolado, contando com isto com a anuência e cooperação de todos. Dom Couto conhecia bem a realidade pastoral da diocese de Taubaté, quando o padre colaborou assiduamente com Dom Francisco na assessoria teológica e pastoral. Dom Couto, enquanto bispo coadjutor, ajudou de modo eficiente
tanto no campo da pastoral quanto em outros setores da Diocese de Taubaté. A partir do momento que torna-se bispo diocesano, desenvolveu integralmente os dizeres do seu lema episcopal: servir, não ser servido. Visitou todas as paróquias da Diocese de Taubaté, levando a sua palavra de pastor. Procurou conhecer melhor os presbíteros, os religiosos e religiosas, os leigos que trabalhavam na diocese. Trabalhou incansavelmente e, com a simplicidade de sua pessoa, marcou presença. Orientação e apoio a todos os movimentos cristãos da Diocese de Taubaté. Dom Couto tinha grande preocupação com a realidade pastoral da Diocese. Estava atento aos sinais do tempo, aos novos problemas e desafios que a Igreja estava enfrentando. Nesse sentido, deu prosseguimento à estruturação e organização pastoral da Diocese de Taubaté. Dom Couto, assumindo o episcopado logo após o Concílio do Vaticano II, assumiu os seus desafios e procurou colocar em prática o que preconizava seus documentos. Mesmo doente, havia sofrido um derrame cerebral. Dom Couto trabalhou para a ereção da Diocese de São José dos Campos, São Paulo. Foi motivado ao avaliar as dificuldades para um bispo para pastorear uma diocese de grande extensão territorial e numerosa população como a de Taubaté. Em 9 de fevereiro de 1981, Dom Carmine Rocco, núncio apostólico no Brasil, comunica a Dom Couto a criação da Diocese de São José dos Campos e a nomeação do seu primeiro bispo diocesano na pessoa do padre Eusébio Oscar Scheid. A Diocese de São José dos Campos foi criada em 30 de janeiro de 1981 pelo Papa João Paulo II, através da Carta Apostólica Qui Beat Petri. Dom Couto teve uma passagem curta como bispo diocesano de Taubaté. Em 28 de dezembro de 1979, quando atendia uma pessoa em sua sala, no seminário diocesano de Taubaté, onde morava, foi acometido de um derrame, um AVC hemorrágico. Internado no Hospital Santa Isabel, em Taubaté, logo foi transferido para o Hospital Pio XII, em São José dos Campos. Ao deixar o Hospital Pio XII, Dom Couto foi para a casa do noviciado Santa Terezinha, em São José dos Campos. Ali prosseguiu o tratamento de fisioterapia. Depois de 2 meses de tratamento em São José dos Campos, Dom Couto retornou a Taubaté, no dia 1º de março de 1980, ficando em sua residência no seminário diocesano, pretendendo retomar gradativamente suas atividades pastorais. No segundo semestre de 1980, resolveu delegar aos decanos a tarefa de fazer a visita canônica e crismas às paróquias dos respectivos decanatos. Com a saúde precária, seu pedido de renúncia à função de bispo diocesano foi aceita em agosto de 1981. Em 7 de agosto, Dom Carmine Rocco, núncio apostólico, comunicou oficialmente a Dom Couto que seu pedido de renúncia
havia sido aceito pelo Papa João Paulo II. Para sucedê-lo, foi nomeado Dom Antônio Afonso de Miranda, até aquele momento bispo de Campanha, no estado de Minas Gerais. A partir de 3 de novembro de 1981, Dom Couto passou a residir no conventinho dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, na Vila São Geraldo, em Taubaté. Mesmo doente, atendia com solicitude as pessoas que o procuravam no conventinho para confissões e direção espiritual. Muitas pessoas, por suas palavras, encontraram o perdão, o bom caminho e a paz. Depois de 18 anos de enfermidade, veio a falecer no dia 30 de julho de 1997. Seu corpo foi velado na Catedral de Taubaté no dia 1º de agosto. Seus restos mortais foram exumados e transferidos para a Catedral de São Francisco das Chagas de Taubaté no dia 15 de julho de 1912. Eu tive a oportunidade de estar presente nessa ocasião. No dia 15 de junho de 2012, foi instalado canonicamente na Catedral de Taubaté o processo de beatificação de Dom José Antônio do Couto, pelo então bispo diocesano Dom Carmo João Roden, que fora bispo diocesano de 1996 a 2015. O processo foi encaminhado ao Vaticano e ainda espera aparecer. Em sua homilia, Dom Eusébio Scheid citou uma passagem da vida de Dom Couto, em que ele, ao encontrar com o Papa João Paulo II, imobilizado em sua cadeira de rodas, ouviu o Papa João Paulo II dizer: aquele exemplo de resignação e força diante de tanto sofrimento valia muito mais do que todas as viagens empreendidas pelo Papa. Palavras do Papa João Paulo II. Dom Antônio Afonso de Miranda, num texto lido no sepultamento de Dom Couto, disse: hoje não duvido dizer que foi ele, com sua prolongada doença, quem sustentou a vida pastoral desta diocese. Seu episcopado foi marcado por grande solicitude pastoral, pela santidade no desempenho das funções episcopais, pela humildade e simplicidade, sábio, amável, acolhedor, pastor, confessor, homem de oração, sereno e afável. Expressou muito bem que a verdadeira vida cristã passa pelo mistério da cruz e do sofrimento. Dom Couto viveu o mistério da cruz através dos longos anos de enfermidade. Dou comprimento na minha carne ao que falta aos sofrimentos de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a Igreja. Aos 4 de julho de 1980, Dom Couto encontrou-se com Sua Santidade o Papa João Paulo II, em Aparecida, por ocasião de sua visita ao Brasil. No encontro que ele teve com o Papa, este falou de maneira muito amiga as seguintes palavras a Dom Couto: Senhor Bispo, é bom lembrar que talvez o seu sofrimento seja tão importante como a sua atividade para a sua diocese. Dom Couto chegou a propor ao presidente da CNBB
Dom Luciano Mendes de Almeida, a instituição do Ministério do Sofrimento. Disse Dom Couto: acho que o meu ministério principal na igreja, na situação que ainda estou, é este, Ministério do Sofrimento. Sinto-me feliz e alegre, porque mesmo com minha doença, sou útil à sociedade, principalmente à nossa Santa Igreja. Santificou-se, santificando. Nas palavras do Padre Zezinho, louvamos a Deus por seu testemunho de vida. Um homem de Deus morou entre nós. Ele esteve entre nós como aquele que serve. Então, esse foi um pequeno resumo, alguns traços da vida de Dom José Antônio do Couto. Irei agora tratar da Madre Maria do Carmo da Santíssima Trindade, conhecida como Madre Carminha de Tremembé. Madre Maria do Carmo da Santíssima Trindade foi a fundadora do Carmelo da Santa Face e Pio XII, na cidade de Tremembé, São Paulo, na região do Vale do Paraíba Paulista. Batizada como Carme Catarina Bueno, nasceu em Itu, São Paulo, a 25 de novembro de 1898. Filha de Teutônio Bueno e Maria do Carmo Bueno. A matriz velha de Campinas foi a igreja em que foi batizado também o maestro Carlos Gomes. Sua mãe, Maria do Carmo, tinha uma saúde frágil. Recebeu o pedido de Maria Justina Camargo Bueno de cuidar do bebê em Campinas, São Paulo. Maria Justina era conhecida como Liacota. Era a avó paterna de Maria do Carmo. Então, Maria do Carmo nasceu em Itu, mas foi morar na cidade de Campinas, em São Paulo, com sua avó paterna. Maria do Carmo foi batizada em 12 de fevereiro de 1899, na Matriz Velha de Campinas, pelo padre Manuel Ribas de Ávila. Campinas foi a cidade que continuou a morar com seus pais adotivos. São eles Maria Justina e Francisco de Paulo Bueno. Maria do Carmo teve 5 irmãos: Esté, Francisco, Zei, Dácio e José. Certa vez, aos 3 anos de idade, encontraram Maria do Carmo, a nossa Carminha do Tremembé, de joelhos no altar do Sagrado Coração de Jesus, na Matriz Velha de Campinas. Quando criança, Maria do Carmo brincava com um menino chamado Francisco Borja do Amaral, que viria a ser Dom Francisco Borja do Amaral, terceiro bispo da Diocese de Taubaté, de 1944 a 1976. Esse é um ponto interessante. Ela conheceu Dom Francisco quando era criança, e Dom Francisco, que vai ajudá-la na fundação do Carmelo em Tremembé, e foi Dom Francisco Borges do Amaral também que convidou o padre José Antônio do Couto para ser o seu bispo coadjutor. Em muitas ocasiões, sua família de Itu vinha visitá-la, bem como ela, acompanhada de seus padrinhos, visitava seus pais e irmãos em Campinas. Em 1910, seu pai Teutônio falece.
Em 21 de julho de 1910, Maria do Carmo recebe a sua primeira comunhão das mãos de Dom João Batista Correia Neri, primeiro bispo de Campinas e primeiro bispo de Vitória do Espírito Santo. Na ocasião, era a festa de São Luís Gonzaga. Com o falecimento de seu pai, sua mãe contraiu segundas núpcias. Seu padrasto, que era do Rio de Janeiro, pede que toda a família se mude para aquele estado. Sua mãe falece em consequência de um parto. Seu pai adotivo pede ajuda a Maria Justina, que era a avó paterna da Madre Carminha, para que cuide das 6 crianças. Em 1916, vão morar na ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara. Maria do Carmo conhece um estudante de engenharia e aspiram ao matrimônio. O rapaz sugere que Maria do Carmo volte a estudar e indica-lhe o colégio de Sion. Maria do Carmo aceita a proposta. Devido a desentendimentos familiares com o padrasto, Maria Justina e Maria do Carmo resolvem ir para São Paulo. No colégio de Sion, em São Paulo, lecionava uma prima de Maria do Carmo, chamada Mariquita Amaral. Será justamente nesse colégio que Maria do Carmo, a futura Madre Carminha, irá descobrir a sua vocação para a vida religiosa. Posteriormente, diria ela, tudo dei de mão, sem mais passando a olhar. É preciso lembrar que a Madre Carminha, ela tinha uma veia poética. Ela escreveu muitas poesias. No Colégio de Sion, em São Paulo, em 23 de setembro de 1917, torna-se filha de Maria e houve o chamado de Deus para se consagrar a ele. Fez voto de virgindade. Em retiro, houve as pregações do padre premonstratense Godofredo Ever, que lhe toca interiormente. Lê no original francês A História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Rompe o noivado. O seu desejo de se consagrar a Deus vai crescendo e amadurecendo, inspirada pela vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então resolve ser carmelita. Termina os estudos no Colégio de Sion e regressa para Campinas. Ocasião que passa a ter como diretor espiritual Dom Francisco Campos Barreto, segundo bispo de Campinas. Maria do Carmo e Maria Justina, sua avó paterna, recebe de Esther, irmã Maria do Carmo, e do seu marido, Bento, o convite de passar a residir no Rio de Janeiro. Então, Maria do Carmo volta a residir no Rio de Janeiro. Ela começa a frequentar a igreja de Nossa Senhora do Carmo, futura Basílica de Santa Teresinha, local que trabalhava os carmelitas descalços. Passa a ter direção espiritual com o frei Antônio do Coração de Maria, que reconhece Maria do Carmo vocação à vida religiosa. Recomenda ela para 2 Carmelos, um em São Paulo e outro em Petrópolis. Porém, não é aceita, devido ao seu estado de saúde precário. Maria do Carmo conhece Madre Benedita, que iria fundar um novo Carmelo, o Carmelo de São José. E acontece uma mútua simpatia. Enquanto espera o dia de ingressar no Carmelo, Maria do Carmo entra na Ordem Terceira Carmelitana, na qual foi eleita subpriora.
recebe uma carta de Frei Antônio do Coração de Maria, comunicando que o Carmelo de São José tinha sido fundado em 12 de março de 1926. Em 21 de abril de 1926, Maria do Carmo ingressa no Carmelo de São José, no Rio de Janeiro. Em 24 de outubro de 1926, tem a vestição religiosa, ou seja, a tomada de hábito. Madre Benedita lhe confere seu nome religioso, Irmã Maria do Carmo da Santíssima Trindade. A conselho de Dom Barreto, faz voto de mansidão. Em 1º de novembro de 1927, faz a profissão simples. Em 2 de novembro de 1930, a profissão solene. A irmã Maria do Carmo da Santíssima Trindade encontrou Cristo no silêncio do claustro carmelita. Tem profunda devoção à Virgem Maria. Em 2 de fevereiro de 1939, é eleita subpriora. Em 25 de novembro de 1943, é nomeada mestra de noviças. Em 23 de maio de 1946, é eleita priora para o triênio. Em 23 de maio de 1952, é eleita novamente priora. Em 23 de maio de 1955, é nomeada mestra de noviças. Em 1952, a irmã Maria do Carmo da Santíssima Trindade tem a ideia de fundar o Carmelo da Sagrada Face Pio XII, na cidade de Tremembé, São Paulo. Contou com o convite do seu antigo amigo de infância, Dom Francisco Borja do Amaral, bispo da Diocese de Taubaté. Agora seria madre de um Carmelo em Tremembé. Seria posteriormente conhecida como Carminha de Tremembé, terra do Bom Jesus de Tremembé, terra dos trapistas. Ao chegar a Tremembé, foram as 6 irmãs viverem numa casa provisória, doada pela senhora Julieta Gonçalves. Em 7 de setembro de 1955, temos a fundação do Carmelo da Sagrada Face Pio XII. As irmãs saem da casa provisória e vão residir no novo Carmelo. Madre Maria do Carmo, depois de 2 triênios de superiora, em 12 de setembro de 1961, deixa o cargo que passa a Madre Maria Antonieta. No Carmelo, Madre Carminha passa a ser mestra de noviças. Em 3 de setembro de 1955, chega ao Carmelo a primeira vocação acolhida pela Madre Maria do Carmo, a jovem Maria de Lourdes Cavalcante Vieira. Perseverou, vindo a falecer aos 95 anos, em 5 de março de 1921. Essa foi a primeira vocação em Tremembé. Outra candidata que emocionou foi a da sua irmã Esther, que tinha ficado viúva. Era uma leiga da ordem carmelita secular. Entrou para o Carmelo de Tremembé com o nome de Irmã Maria Madalena da Misericórdia. Não fez votos solenes. Foi para a fundação de Mairink. E quando esse fechou, foi para o Carmelo da Santíssima Trindade, em Tanguá, Diocese de Niterói, Rio de Janeiro. Está sepultada naquele Carmelo. Hoje temos no Carmelo da Sagrada Face Pio XII a irmã Maria Verônica da Santa Face, com 82 anos, que foi noviça da Madre Carminha. Portanto, é uma irmã que conviveu com a Madre Carminha.
Em 1964, foi confirmada no cargo de mestre noviças. Em 7 de julho de 1966, é acometida de derrame cerebral. Em 8 de julho do mesmo ano, recebe a unção dos enfermos e o viático, e entra em coma profundo. Em 13 de julho de 1966, falece. Em 1972, o túmulo foi aberto e o corpo estava conservado. Seus restos mortais, atualmente, encontram-se em uma capela anexa à Capela do Carmelo. E hoje nós temos também o Memorial da Madre Carminha, aberto à visitação. Em capítulo, as carmelitas decidiram pela introdução da causa de canonização de Madre Carminha, devido à sua fama de santidade. Em 2009, a Diocese de Taubaté deu início ao seu processo de beatificação. Na ocasião, o bispo era Dom Carmo João Voden. Em 2020, o Papa Francisco reconheceu as virtudes heróicas da Madre Carminha, tornando-a venerável, ou seja, digna de veneração pela Igreja. Certa vez escreveu Madre Carminha: amor, dor, felicidade, o amor e a dor me levam à bem-aventurança da união. Ela procurou sempre realizar em sua vida o projeto de Deus. Portanto, podemos dizer, quando a Igreja, depois de um longo processo, beatifica ou canoniza um cristão, ela chama a atenção para algo importante. São pessoas, assim como Dom José Antônio do Couto e Madre Carminha, que viveram concretamente o Evangelho. Tiveram uma vida e deram uma mensagem que deve nos ajudar a viver o Evangelho. Como disse São Paulo, esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. A santidade acontece no milagre da paciência e da bondade cotidianas, como foi o caso de Dom Couto e Madre Carminha. Fizeram-se santos no seu cotidiano. Os santos e santas, no passado e nos dias de hoje, ajudam os cristãos a abrirem os olhos para Deus, que está presente na vida de cada pessoa e na história da humanidade. É uma santidade que não consiste apenas em fazer a vontade de Deus, mas de querer profundamente a vontade de Deus. Dom José Antônio do Couto e Madre Carminha viveram a santidade do cotidiano e buscaram profundamente a vontade de Deus e viveram concretamente o Evangelho. Obrigado. Pelas suas palavras. Nós que agradecemos, professor José Pereira da Silva, pelas suas palavras. Durante a sua palestra foram deixados alguns comentários, tanto na plataforma como no YouTube. Eu vou agora fazer a leitura e passar para o senhor. O Ricardo Oliveira, que está nos acompanhando desde ontem, lá de Portugal, ele pergunta: quais as virtudes da Madre Carminha que o senhor destacaria? Aquilo que, quando a gente olha para a pessoa da Madre Carminha e pulsa, vibra os nossos olhos. Ricardo, obrigado pela pergunta. Eu acho que uma primeira virtude que eu destacaria, e isso foi observado nela, mesmo antes de entrar no Carmelo, a virtude da mansidão, né? Essa é uma primeira virtude, da mansidão. Segundo, a virtude da humildade.
Terceiro, a virtude do silêncio. Outra virtude, a virtude de, mesmo no sofrimento, jamais se desesperar da providência de Deus. Se percebe na vida dela que ela sempre procurava viver no cotidiano essa vontade de Deus. E ela era uma pessoa que tinha uma outra virtude também importante, que era da paciência, né? Então eu destacaria, assim, a princípio, essas virtudes, né? Tudo isso levava ela ao quê? Ao que ela sempre buscou, que é procurar no dia a dia, no seu cotidiano, a união com Deus, né? Na sua apresentação, o senhor não fez projeção, mas eu enviei ao José Maia uma imagem do Dom Couto e da Madre Carminha, para que aqueles Agradeço. que estão nos acompanhando, tanto pelo YouTube como pela plataforma Zoom, possam se situar um pouco, né? Hoje o nosso mundo é muito da imagem, do visual, né? Para que eles possam, de repente, já viram a imagem de um ou de outro em algum livro, em alguma publicação, e possam, né, se situar um pouco. Olha, aquele livro que eu li, aquele santinho, era do Dom Couto, era da Madre Carminha. Tem outra pergunta também aqui do Ricardo. Como se explica que a serva de Deus, o casal venerável, Maria do Carmo, sendo casada, consegue entrar na vida religiosa? Olha, não, ela não era casada. A Maria do Carmo, a futura Madre Carminha, ela, quando jovem, ela foi noiva, né? Depois, quando ela descobriu a vocação religiosa, ela rompeu com o noivado. Então, ela nunca foi casada, ela foi noiva. Eu citei aqui É, no meu texto a irmã dela, Esté, que era casada e depois que ficou viúva, ela entrou para o Carmelo. Primeiro pelo Carmelo secular. Então, no caso, ela foi noiva, né? Mas nunca se casou, né? A é, irmã dela, a, a irmã dela, que é Esté, que foi a segunda vocação lá do Carmelo, era casada, ficou viúva, pediu para entrar para o Carmelo. Sobre o Dom Antônio Couto, o Ricardo também nos deixou a seguinte mensagem. Podemos dizer que Dom Antônio Couto tinha o cheiro das ovelhas, conhecedor e atento à realidade que pastoreava. Porque, ao passar sua vida fazendo bem, ainda não foi levado à honra dos altares? Essa frase que o Ricardo usou é bem própria para a vida dele enquanto bispo. Cheiro de ovelhas. Como eu disse no início da minha fala, eu pude conhecer Dom Couto pessoalmente. Estive com ele em várias ocasiões, mesmo quando ele estava doente, né? Então ele era uma pessoa assim muito próxima das pessoas e a gente conversando com pessoas que também conviveram com ele, o que sai da boca das pessoas, em primeiro lugar, é isso. Era um santo, era um homem muito simples. Agora a pergunta que ele fez, o Ricardo, por que ele ainda não foi elevado aos altares? E nós estamos esperando da Santa Sé um parecer, né? Foi enviado o processo, mas por enquanto a Santa Sé não deu um parecer ainda, né? Então, devemos aguardar, né? Só enquanto localização, acho que seu áudio travou. Está nos ouvindo, José Pereira? Eu estou ouvindo.
Eu estou Só para bem. que a gente possa nos situar um pouco, para aqueles que são fora de São Paulo, a Diocese de Taubaté, onde viveram o Dom Couto e a Madre Carminha. Taubaté fica ali às margens da rodovia Presidente Dutra, na ligação São Paulo, Rio de Janeiro, ali antes de chegar em Aparecida. Além das duas causas, a Diocese de Taubaté tem alguma terceira ou apenas as duas? Que eu saiba, só essas duas. Só as duas, né? Um Só duas bispo causas. e uma carmelita. Sem dúvida alguma, uma riqueza é, para a igreja, de uma diocese, duas causas de beatificação. Mostra que a vida religiosa da Madre Carminha e o bispo, né, um pastor que está em processo. Aqui também tem mais outra pergunta, vou passar para o senhor. Só para também uma atualização, o processo, a causa do Dom Couto já se encontra na fase romana, já foi concluída a fase diocesana. Isso, já faz alguns anos que o processo foi enviado para Roma, né? O processo da Madre Carminha está mais adiantado, né? Já é venerável, né? Já é venerável. Mas Dom Couto, agora, a causa de Dom Couto é de responsabilidade assim, direta da diocese, né? A diocese está cuidando disso, né? Não recebeu um parecer. Já a causa da Madre Carminha, lógico, a diocese e o Carmelo, né? Eu acho que o nosso confrade Carlos, lá de Curitiba, não está participando, mas podemos dizer que o Carmelo aqui no Brasil é uma verdadeira fábrica de santos. É Beleza, uma forma que é carinhosa de se dizer, porque outro dia eu conversava com os carmelitas da antiga observância aqui de São Paulo, e eu dizia: olhe, fazendo comparação entre os carmelitas os antigos e os descalços estão bem à frente de vocês, é, porque tem muitas causas. Tem a Nossa Mãe lá em Três Pontas, que é cabelo descalça, tem a Madre Carminha, é um celeiro é de um celeiro santidade, de sem dúvida alguma. santidade. E é preciso destacar que as carmelitas lá de Tremembé, elas são assim profundamente empenhadas na causa, né? E a população, principalmente aqui eu estou me referindo à população local lá de Tremembé, elas são muito assim, ativas também na causa da Madre Carminha, né? Então eu percebo que há muito envolvimento, né, da população local e das carmelitas no convento da Sagrada Face de Pio XII, né? Que boa, essa maravilha. Nós não temos mais perguntas, são apenas comentários parabenizando, José Pereira, a sua apresentação. Realmente, durante o período de uma hora, falar sobre duas causas não é algo fácil, porque, como o senhor mesmo frisou, o senhor chegou a conhecer o Dom Couto, então a gente se empolga, a gente sempre quer falar mais um pouco, mas tem toda a questão do cuidado pelo fato do senhor fazer parte da questão histórica. O senhor tem um tempo aí para suas considerações finais, os seus agradecimentos, suas palavras finais. Primeiramente, eu quero agradecer à Academia Brasileira de Geologia, né, pela iniciativa desse segundo Congresso Brasileiro de Geologia, né, que venham outros congressos como esse, né. Quero agradecer toda a direção da academia, né. Quero agradecer também ao irmão André, que conduziu essa manhã, e aos que nos ouvem, pedir para que rezem que na igreja surjam sempre mais santos, né? A igreja é cheia de santos, não só aqueles que estão no altar,
mas aqueles que estão na vivência do cotidiano também, né? A santidade é um chamado universal e bíblico, né? Então, é preciso sempre lembrar, e no meu texto eu procurei dar essa ênfase, a santidade do cotidiano. Dom Couto e Madre Carminha, eles foram santos no tecido da vida cotidiana, né? Nas coisas, nos afazeres cotidianos, né? Nas atividades ordinárias, né? Porque tem muita gente que pensa que o santo só vive de coisas extraordinárias, né? Tem muitas pessoas que pensam que a santidade é algo distante, é algo para alguns apenas. E a igreja, principalmente com o Vaticano II, né, Constituição Lumen Gentium, lembra isso. Chamado universal à santidade, um fundamento bíblico, que todos na igreja, dentro das suas condições, do seu estado de vida, é chamado à santidade, né? Então rezemos, aqui no caso específico, pelo andamento do processo da Madre Carminha e Dom José Antônio do Couto, né? E que rezemos todos os dias também para que cada cristão seja um santo, né? Confrade, Obrigado. nosso muito obrigado. Em nome da Academia Brasileira de Agiologia, queremos agradecer a sua palestra, as suas palavras, a sua disponibilidade. E este foi